Começaremos agora a apresentação do seminário Fantasia e Intuição, Pensamento Pré-Operatório, a respeito do livro Jean Piaget, páginas 113 a 128, do grupo dos alunos Ana Carla, Bruno, Jéssica, Júlia, Letícia, Marcos, Vinícius e Vitória Lia. Jean William Fritz Piaget, natural de Neuchâtel, na Suíça, foi um biólogo e psicólogo considerado um dos mais importantes pensadores do século XX. Ficou conhecido por defender uma abordagem interdisciplinar e criar a teoria do conhecimento com base no pensamento humano. Uma das teorias desenvolvidas pelo famoso psicólogo Jean Piaget, o pensamento pré-operatório nas crianças descreve as características do raciocínio entre os 2 e os 7 anos de idade, que é a fase do desenvolvimento cognitivo pelo qual a criança passa nesse período. Bom, na primeira aquisição da criança, ela vai conseguir nomear os objetos através da sua presença, ou seja, só aqueles que estiverem diante dos seus olhos, e com o tempo com os objetos ausentes. Já na segunda, vai ocorrer o jogo livre, onde a criança vai ter várias interpretações para só um determinado objeto. Na fase de 2 a 3 anos, a criança ela só vai conseguir identificar e conceituar os objetos que estiverem em sua realidade. A imaginação de objetos vem a partir dos 4 anos. De 4 a 5 anos, a criança aprende a distinguir sua mão direita e esquerda, mas com dificuldade em identificar a mão direita ou esquerda de quem está na sua frente, por conta de ser uma imagem de espelho. A criança com 3 anos de idade ainda não consegue distinguir algo singular de algo geral, ou seja, ela não lida com situações variadas. Um exemplo é quando ela sai de sua casa e vai para a casa de sua avó, ela acha que está indo para uma nova cidade, um lugar totalmente novo. Por isso, elas ainda não fazem conclusões lógicas, só pensam de singular para singular. Conclusão transitiva é quando a criança ainda não pensa logicamente, ou seja, elas não são sensíveis à contradição. As crianças dessa idade, muitas das vezes, elas ainda não são familiarizadas. Ou seja, às vezes uma simples troca de roupa que um adulto faça já faz ela pensar e achar que aquela é uma outra pessoa. A criança começa a desenvolver com 3 anos de idade a noção de própria pessoa e da própria vontade, e elas ainda confundem imagens com a realidade. E também não entendem a continuidade de fenômenos naturais, ou seja, se elas vão em um lugar e vê o sol se pondo e depois vão em outro e o sol também se pondo, elas acreditam que existem 2 sóis. O exemplo do primeiro estágio é que a criança não consegue distinguir o todo de um. Para ela, um é todos. Um exemplo é que uma criança, quando caminha, vê um caracol, ela acha que aquele caracol é o mesmo que está a 10 metros à frente. Então, para ela, não tem sentido algum. Segundo estágio, a gente pode ver um avanço no pensamento pré-operatório do primeiro para o segundo, onde a criança consegue imaginar e distinguir entre a realidade psíquica e física. A criança adquire uma habilidade verbal e simbólica, onde ela começa a nomear objeto e raciocinar de forma intuitiva, mas ela ainda não consegue realizar operações propriamente lógicas. Um segundo estágio tem a capacidade para usar símbolos, palavras, números para representar aspectos do mundo. Relaciona-se apenas por meio da sua perspectiva individual. O mundo é fruto da percepção imediata. Por exemplo, um copo d'água. A criança ela acha que a água dentro do copo ela é composta por muitas gotas. A criança, nos seus 4 e 5 anos, não consegue distinguir aquilo que é hipotético e aquilo que é real. Por exemplo, as bolas de madeira, citado no texto. A solução do problema exige uma atividade representativa. A criança não tem capacidade para ver aquilo. A criança também, ela não consegue compreender a coleção do objeto como um conjunto composto. Se eu colocar N frascos com água perto, ela vai entender aquilo. Se eu separar, ela não vai conseguir distinguir. Elas confundem a quantidade de água com a configuração espacial.
Bom, Piaget mostrou que com a base da matemática é possível remontar estruturas elementares. Ele examinou a construção do esquema dos números naturais, em especial na transição do nível do pensamento pré-operacional para o das operações concretas. O esquema de contar ele possui um outro aspecto que a criança só vai entender depois que tiver superado o pensamento pré-operacional, ou seja, forma uma série de quantidades que se inicia uma após a outra. O pensamento pré-operacional ele é caracterizado nesse estágio, pois é onde ocorre o estabelecimento da noção do objeto. Já que no período pré-operacional as crianças já conseguem realizar operações mentais básicas, Piaget estudou a forma como o número é aprendido, que seria para ele através de uma síntese de esquemas mentais, que são adquiridos através de relações entre a criança e o meio. Sendo assim, o número não poderia ser apenas memorizado ou repetido. Ele é aprendido através de uma construção interna, que Piaget chama de abstração lógico-matemática. E à medida que a criança vai se desenvolvendo cognitivamente, mais ampla se torna a compreensão dos números. É importante lembrar que há um livro chamado A Criança e o Número, escrito por Constance Camille, que foi uma aluna e colaboradora de Piaget. Neste livro, há embasamento teórico sobre o ensino dos números, e basicamente ele fala que se aprende matemática através da resolução de situações, problemas e de questionamentos. Podemos concluir, então, a respeito da teoria do pensamento pré-operatório, que os educadores devem criar didáticas de ensino baseadas no período de desenvolvimento cognitivo das crianças, assim, propor atividades que provoquem certo grau de desafio ao desenvolvimento.